Olá! Vamos mergulhar hoje numa das cartas mais curtas e, olha, mais intensas do Novo Testamento, 2 Tessalonicenses. É uma carta cheia de conforto para quem está sofrendo, mas também com advertências bem sérias e um mistério no meio disso tudo que intriga estudiosos há séculos. Preparados? Vamos lá? E a gente já começa com a pergunta que está no centro de todo o debate. Essa carta foi mesmo escrita pelo apóstolo Paulo? Ou será que é obra de um seguidor? Talvez até uma falsificação para usar a autoridade dele. É essa pergunta que vai ser o fio condutor de toda a nossa investigação. Então vamos para a primeira parte da nossa análise, que é investigar as origens da carta. Porque, embora o texto afirme ter uma autoria bem clara, essa alegação se tornou um dos tópicos mais quentes, mais debatidos entre os estudiosos do Novo Testamento. Logo de cara, no primeiro versículo, a carta já se apresenta. Paulo, Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses. Essa é a reivindicação do próprio texto. É o ponto de partida tradicional e a posição que muitos conservadores como o D.A. Carson consideram fundamental. Mas agora, olha que interessante, vamos ver o outro lado da moeda. Muitos acadêmicos, principalmente no campo mais crítico, classificam 2 Tessalonicenses como deuteropaulina. O que isso quer dizer? Basicamente, que teria sido escrita por um seguidor de Paulo, sabe? No espírito dos ensinamentos dele, mas não por ele em pessoa. E o curioso é que, embora existam várias teorias sobre quem poderia ter escrito, nenhuma delas chegou a um consenso, o que deixa o debate totalmente em aberto. Certo. Então, quais são as evidências? Vamos dar uma olhada nos argumentos específicos de cada lado. Agora a gente vai contrastar as principais objeções à autoria de Paulo com as respostas que estudiosos de uma perspectiva mais conservadora oferecem. Este slide aqui mostra o coração da discussão. Vamos por partes. Primeiro, o tom. Alguns acham a carta mais fria, sem aquele calor pessoal da primeira carta. A resposta para isso? Bom, o propósito mudou. Aqui Paulo precisava ser mais corretivo, então o tom muda junto. Segundo ponto, a escatologia, ou seja, o ensino sobre o fim dos tempos. Os críticos veem uma contradição. A contraproposta é que 2 Tessalonicenses não contradiz, mas na verdade complementa e esclarece um ponto que a igreja entendeu errado da primeira vez. E por último, a semelhança. Alguns trechos são tão parecidos que soam como imitação. Ou será que é simplesmente o mesmo autor escrevendo para as mesmas pessoas sobre temas parecidos? É natural que a linguagem seja familiar, não é? E para muitos, como o estudioso Robert Caro, a questão se resolve aqui. Sabe, além de todos os argumentos literários, históricos, o ponto central é a própria afirmação da Escritura. A carta diz que é de Paulo, e para uma perspectiva que confia no texto, essa afirmação já é a evidência mais forte de todas. Ok. Então, partindo da perspectiva de que Paulo é o autor, a próxima pergunta lógica é: por quê? O que estava acontecendo em Tessalônica que exigiu uma segunda carta tão rápido? Qual era a missão aqui? Vamos avançar para descobrir o motivo. Os destinatários eram os mesmos da primeira carta. Uma igreja jovem, cheia de fervor, mas que estava enfrentando desafios bem sérios, tanto de fora quanto de dentro. Eles precisavam de uma orientação urgente e muito clara. Quando a gente analisa a carta, ficam claras 3 crises principais. Primeiro, uma perseguição externa e muito feroz. Segundo, uma confusão doutrinária interna, a ideia alarmante de que o fim já tinha chegado, o que gerou pânico e desordem. E terceiro, um problema bem prático que veio dessa confusão: alguns crentes simplesmente abandonaram suas responsabilidades e se recusaram a trabalhar. Portanto, o propósito da carta é triplo e bem direto. Paulo escreve para, primeiro, encorajar os que estavam sendo perseguidos com a promessa da justiça de Deus. Segundo, corrigir o erro teológico sobre o fim dos tempos. E terceiro, confrontar esse comportamento desordenado. Cada parte da carta ataca uma dessas crises. E a estrutura da carta reflete isso perfeitamente. É muito lógica. No capítulo 1, Paulo agradece a Deus pela fé deles em meio ao sofrimento e promete o juízo divino. No capítulo 2, ele entra de cabeça na correção da doutrina, explicando os sinais que vêm antes do dia do Senhor. E no capítulo 3, ele dá instruções práticas e bem firmes sobre trabalho e disciplina. Uma estrutura clara para resolver problemas complexos. Mas o que essa carta, escrita para uma situação tão específica há quase 2000 anos, tem a nos dizer hoje? Vamos agora para as lições pastorais, aquelas mensagens que atravessam o tempo e que a gente pode tirar de 2 Tessalonicenses. Dessa análise dá para tirar umas 5 lições muito poderosas que ecoam até hoje. Primeiro, perseverar na fé, mesmo no meio do sofrimento, é um testemunho incrível. Segundo, a sã doutrina é crucial.
O que se acredita sobre o futuro impacta diretamente o jeito que se vive hoje, e o ensino falso pode gerar um caos. Terceiro, a esperança na volta de Cristo não é para levar à ociosidade, mas sim para motivar uma vida produtiva, responsável, agora. Quarto, que a disciplina na comunidade é um ato de amor, de correção, para proteger a igreja. E por fim, a certeza de que a justiça final pertence a Deus. Ele vai julgar o mal e defender o seu povo. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Em um mundo tão cheio de confusão e desafios, como é que a esperança firme e as advertências sérias de 2 Tessalonicenses podem nos ancorar, nos guiar hoje em dia? É uma questão que continua ressoando através dos séculos.